pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno, Senhor, tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és exaltado, tu és dia e noite, suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite, adore a Ele, e dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti, tu és digno de tudo, tu és digno, Senhor, tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, adore a Ele, e tu és digno de tudo. Só tu és digno, Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos e te exaltamos e te exaltamos e te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos e te exaltamos, Senhor, te exaltamos, ó Senhor. Adore a Ele, só Ele é digno de receber todo o poder, Senhor. Adore a Ele nessa noite, e santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno, digno de louvor, e tu és santo, só tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo é o Senhor Deus
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, 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 tu és santo, Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Ah, Senhor, obrigado por esse amor. Obrigado, Deus, porque eu estou bem certo de que nada pode nos separar do Teu amor. A Tua palavra diz, Deus, que nem poderes, nem anjos, nem demônios, nem pecado, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada é capaz de nos separar desse amor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos reconciliou contigo. E hoje nós temos acesso e junto aos anjos podemos dizer: Santo, Santo, Santo é aquele que venceu. Bendito é aquele que foi pendurado no madeiro, mas nem a morte pôde detê-lo. E no terceiro dia ele ressuscitou, está sentado no mais alto e sublime trono. E junto com os anjos eu quero te convidar a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, E santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. eu quero te dizer que essa é a canção mais atual que existe. Porque nós passaremos a eternidade inteira diante do trono dizendo que Ele é santo. Essa é a canção que não envelhece na terra e é a canção que nós gastaremos a nossa vida, a eternidade, dizendo que Ele é santo. Aplauda o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Quero conhecer os nossos visitantes. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Eu sei que tem visitante, vou perguntar de novo. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Acena assim com a gente pra gente te dar uma lembrança. Não? Então você que está nos acompanhando pela internet, seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero trazer alguns avisos sobre a nossa programação semanal aqui. Toda segunda-feira, 7h30 p.m., nós temos a sala de oração Hope. Toda terça-feira nós temos a ação social. Para todo mundo que precisa, se você conhece alguém que está passando por um momento de desafio, precisando de algum serviço, acontece aqui toda terça-feira, das 4 às 6 p.m. Toda quinta-feira nós temos o nosso culto de ativação, que é uma palavra geralmente direcionada pelo nosso pastor Bel. E tem sido um tempo de equipamento, de sermos equipados para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Toda sexta-feira nós temos o Activated Youth. Então é um prazer estarmos aqui. E eu quero desafiar você na próxima sexta a trazer alguém com você, convidar um colega, um amigo. E vamos fazer a diferença nessa geração. Domingo nós temos o nosso Family Service, o culto que acontece às 9 e às 11 a.m. E às 10 horas começa a Escola do Reino. Bom? Finalizando, na próxima terça-feira, dia 28, nós teremos discipulado, o Small Group das Mulheres, finalizando o livro do Devocional Seladas. E a partir do dia 12 de maio, os nossos Small Groups serão mistos. Tanto os homens quanto as mulheres estarão juntos, ali na casa do pastor Gilbran e da pastora Tamires. Então, vai ser um tempo de crescimento e de comunhão. Todos vocês estão convidados a fazer parte.
Eu quero trazer uma breve reflexão para vocês sobre o tema onde está a sua confiança. Essa é uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo que nos faz pensar, né? Nos faz refletir. Aonde está a sua confiança? Porque a forma como a gente vive, a forma como a gente entrega, revela o nosso coração. A palavra vai dizer em Mateus 6:21 que aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Essa palavra veio ao meu coração ontem. Eu estava no trabalho e eu vi uma pessoa contando sobre a vida dela. Já é uma senhora e ela me disse assim: porque alguns anos atrás eu ouvi dizer que lá na Europa estava em auge, né, as finanças na Europa, e ela se mudou e foi para Portugal. Chegando lá, o que aconteceu? Portugal entrou numa crise, numa recessão, e ela se viu numa situação bem desafiadora. Então ela pensou: o que eu vou fazer agora? E aí ela foi e viu muitas pessoas vindo para os Estados Unidos e ela falou: lá vou eu para outro lugar tentar uma nova oportunidade. Veio para cá. Chegando aqui buscando uma vida melhor, ela se deparou com um cenário também desafiador, por conta da inflação, imigração, ICE e todas essas questões. E aí ela falando ali que estava sem saber o que fazer da vida muitas vezes, e naquela hora algo saltou ao meu coração. Pessoas que se movem pelo que vem ou por oportunidades naturais estão muitas vezes correndo esse risco. Em 2 Coríntios 5:7 diz: nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. E é aqui que entra a parte do princípio sobre os dízimos e ofertas. Dízimo fala muito sobre fidelidade, mas também fala sobre obediência e fé. Porque se vocês pensarem comigo, quando a gente dizima, qual é o princípio do dízimo? Nós devolvermos 10% dos nossos recebimentos para o Senhor. Se nós formos olhar de forma natural, se já é difícil para muita gente viver com 100% do que ganha, viver com 90% é ainda mais desafiador. Certo ou errado? Certo. Mas, para nós que confiamos no Senhor, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Pela lógica do céu, isso não é perda, isso é posicionamento. É você dizendo para Deus e para as circunstâncias: o meu sustento não vem daquilo que eu faço, a minha provisão vem daquele que me sustenta. Deus não nos deixa sem resposta com relação a isso. Porque em Malaquias 3:10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas sobre vocês. Esse é um dos únicos momentos na Bíblia em que Deus nos faz um convite a provar e testá-lo. Se nós somos fiéis em obedecer, Ele é fiel para retribuir a nossa fé. E eu quero te convidar nessa noite a fazer prova do Senhor, a mostrar para o Senhor aonde está o seu coração, a dar um passo de fé que muitas vezes é desafiador, mas que mostra onde está o seu coração. Porque quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o mundo. Então eu quero te convidar, nós temos aqui na frente os envelopes, caso você precise, na frente das cadeiras. Tem aqui o nosso Zelo, e você pode ficar à vontade. Deus, hoje não é sobre dinheiro, é sobre nós demonstrarmos, Senhor, aonde está a nossa confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa vida está, Deus, entregue no Senhor. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor e nós queremos provar isso, Senhor. Mostrando, Deus, ao mundo que existe sim bênçãos para aqueles que confiam no Senhor. A bênção para aqueles que não andam pela lógica natural, mas para aqueles que confiam naquilo que o Senhor prometeu. Hoje, Deus, eu abençoo cada pessoa que está aqui, que vai trazer a sua oferta. Para aqueles que não puderam, Senhor, eu oro para que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural e abundante. Em nome de Jesus. Fique livre para trazer a sua oferta, em nome de Jesus.
Amém, Deus. Obrigado por cada pessoa que trouxe, Deus, a sua oferta. Obrigado, Deus, porque aqui está, Deus, a fidelidade do seu povo. Que essa semente, Deus, venha germinar e frutificar em nome de Jesus. Que essa semente, Deus, frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui o nosso preletor da noite, Daniel. Gente, esse é um momento muito especial. O Daniel, ele está caminhando conosco e vou dizer que eu sou velho já, né? Ele é de uma geração depois da minha. E como é incrível ver o que Deus está fazendo por meio da vida dele, por meio dessa nova geração. Então essa é uma noite geracional. Aquilo que o Senhor está fazendo nunca vai começar e terminar numa mesma geração. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Ele está aqui nessa noite. Eu queria que vocês levantassem as suas mãos para orarmos pela vida do Daniel. Deus está aqui, Deus do Daniel. Nós te damos graça, Deus, por tudo aquilo que o Senhor depositou sobre a vida dele. Eu oro agora para que ele esteja conectado, Deus, aos céus. Que uma porção nova, Deus, de revelação e de unção venha sobre a vida dele. Que ele possa, Deus, fluir, Deus, como um canal de bênçãos nessa noite. Que ele fale, Deus, não aquilo que ele preparou, mas tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A paz. Estou num culto de jovens. Jovens avivados. Glória a Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos. A presença de Deus já está na casa. Se você ainda não teve a oportunidade, eu vou te dar mais uma oportunidade. Todas as vezes que eu prego, eu sempre faço esse momento. Se você no louvor não teve a oportunidade de se entregar verdadeiramente ao Senhor, você tem mais uma oportunidade nessa hora. Enquanto o louvor vai cantar essa canção, eu quero que você abra o seu coração. Não para aquilo que eu tenho para entregar para você, mas para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Nesse lugar, tu és real. Me entregar totalmente. No meu toque, abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante Vamos, cante essa canção. Não se distraia. Sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Pai, nessa noite, herança. nós estamos aqui, Pai, reunidos em um só local, num só propósito. Nós clamamos, Pai, pela Tua presença. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor conduza, que o Senhor nos conduza, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer comunicar ao coração da Tua noiva nessa noite, venha ser cumprido.
Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor seja o centro das atenções, que o propósito, Pai, venha se cumprir nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor nunca reúne um povo sem um propósito, e que nessa noite, Pai, se cumpra o propósito estabelecido pelo céu. Nós chamamos Espírito Santo, nós chamamos o Espírito do entendimento, o Espírito da verdade, o Espírito do conhecimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito da profecia. Ó Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade. Toque os corações, toque aonde as palavras não podem tocar, toque aonde os louvores não podem tocar, toca aonde o ser humano não pode tocar. Espírito Santo de Deus, nós estamos com o coração aberto. Em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Hoje eu queria falar sobre viver uma vida com propósito em santidade. Todos acharam? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabe nem o dia e nem a hora. Nessa noite, quero encerrar o mês no tema santidade, falando sobre como viver uma vida com propósito em santidade. Quando o Gilbran me chamou para estar pregando aqui, o Senhor falou ao meu coração: a chave para nós vivermos uma vida em santidade é entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. E antes de entrar no texto, eu quero explicar o que significa propósito. Propósito se deriva do termo latim propositum, que combina pro, à frente, e ponere, colocar. Significa colocar à frente. E a intenção clara refere-se até um objetivo, uma intenção. Colocar um plano em destaque. O propósito é a junção do seu chamado e da sua missão. O nosso chamado é estar diante de Deus e a cada dia mais com Jesus. E a nossa missão é estar diante dos homens, dos nossos irmãos, e representar a Jesus. Então, propósito significa viver uma vida objetiva e intencional diante de Deus e diante dos homens. Agora eu quero entrar no texto. Antes de falar do texto, eu quero que você entenda o que estava acontecendo antes. Jesus, ele vem contando várias parábolas sobre os fins dos tempos, sobre vigilância, sobre estar atento e sobre não viver distraído espiritualmente. Existe um clima de urgência nas palavras de Jesus. E ele traz uma parábola para deixar isso bem claro. Uma história simples, mas que carrega uma verdade bem profunda. Eram 10 virgens.
10 pessoas que viviam separadas, 10 pessoas que se guardavam, 10 pessoas que esperavam o noivo, 10 pessoas que iam à igreja, 10 pessoas que liam a Bíblia, 10 pessoas que estavam no ambiente certo, 10 pessoas que tinham estrutura. Mas tinha uma diferença: 5 eram prudentes e 5 imprudentes. 5 nécias. Nécia, eu fui pesquisar o que significa nécia. Uma pessoa que não possui o conhecimento, capacidade ou sentido. E eu quero trazer como as 5 prudentes fossem aquelas que entenderam o seu propósito, e as 5 imprudentes são aquelas que não entenderam o seu propósito. O propósito delas todas era se manter separada para o noivo. Porém 5 entenderam e 5 não. Porque é possível nós vivermos uma vida separada, uma vida de sexta a sexta, domingo a domingo, vindo à igreja, achando que estamos vivendo separados, como os fariseus. Os fariseus, eles faziam tradições e eles achavam que estavam vivendo uma vida separada. Mas no final de tudo, eles eram chamados de loucos, eles eram chamados de nécios. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito da vida deles. Então é possível você vir toda sexta-feira, é possível você vir à igreja no domingo, quinta, sexta, escutar do Senhor: aparta-se de mim, porque eu não conheço. Por quê? Porque você não entendeu o seu propósito. E eu quero caminhar nisso. E eu quero passar algumas chaves para nós vivermos uma vida com propósito. Porque nós só negociamos a santidade porque perdemos o senso de propósito. E a primeira chave que eu quero trazer não é sobre intensidade, mas sim sobre uma constância. Porque todas elas começaram queimando. Todas elas começaram com a lamparina acesa. O negócio é quem termina com a lamparina acesa. Todas começaram queimando no propósito. Todas começaram no caminho certo. Mas no dia a dia, elas foram se perdendo no propósito. Então não é sobre começar bem, é sobre aqueles que permanecem. Aqueles que não deixam a chama apagar. Aqueles que não deixam o fogo apagar. Que permanecem queimando por Jesus. Que permanecem com os olhos fitados em Jesus. Independente da situação, independente do ambiente. Por quê? Porque elas entenderam o senso do propósito. Elas entenderam que o propósito é maior que a vida delas. Elas entenderam que o propósito é melhor que as nossas vontades. E a gente é mestre em dar desculpa. Lá no Brasil, antigamente, eu buscava, eu orava, eu lia a Bíblia, eu servia, eu cantava, eu pregava. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te alertar: já chega de viver de passado. Quem vive de passado é museu. É tempo de nós nos aliarmos. É tempo de reacender a chama. É tempo de nós fixarmos os olhos em Jesus e no propósito que Jesus tem para nossas vidas. Já chega de vivermos uma vida apática. Já chega de vivermos uma vida fria. É tempo de nós queimarmos, permanecermos constantes. Para que no grande dia a gente escute servo bom e fiel. Só vai escutar isso aqueles que permanecerem constantes. Por isso não é sobre intensidade, é sobre constância. Se lembre do
você veio, por que você nasceu, por que você veio do Brasil. Você não veio para ganhar dinheiro, você veio por um propósito. Recupere o senso de propósito na sua vida. Relembre do porquê você veio. Vivam a vida separada no propósito. Quando nós nos mantermos constantes, quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando nós estamos debaixo do propósito, você não precisa forçar nada. Tudo acontece no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, sem precisar forçar. Por isso não ande ansioso. Ah, mas parece distante. Ah, mas eu não vejo isso se cumprir na minha vida. Eu vim aqui para te dizer, no tempo certo, no tempo de Deus. Salomão em Eclesiastes 3, tudo tem o tempo determinado debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de colher. Então, não ande ansioso. Crê somente na palavra que Deus determinou sobre a sua vida. Porque, de repente, as coisas podem mudar. José, em 24 horas ele era escravo, e em 24 horas ele virou um governador do Egito. Por quê? Porque ele estava debaixo do propósito e da palavra de Deus. Então permaneça constante, debaixo do propósito e da palavra que Deus determinou sobre a sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Não ande ansioso, permaneça constante. Essa é a primeira chave. Vivam a vida de constância no propósito. Segunda chave. Para permanecermos em santidade no propósito, é necessário nós acumularmos óleo. O óleo aqui representa essência, um caráter. E tem muita gente que está perdendo a essência, está perdendo o caráter, está perdendo a essência. É igual a igreja de Éfeso, em Apocalipse, quando o anjo vai falando com João, e ele começa a falar sobre a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Abandonastes a essência. Era uma igreja de obras, era uma igreja que fazia, era uma igreja que tinha entendimento, só que ela abandonou a essência. Muitas vezes nós estamos abandonando a essência e focando em uma performance. Só que nós estamos esquecendo que quem olha o exterior é o homem. Deus olha o coração, a essência dentro. Por isso que ele fala: em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então pare de focar na performance, pare de focar no talento, no dom, e volte para a essência. Volte para a essência. É necessário nós voltarmos à essência e viver uma vida com caráter. Uma coisa que eu aprendi é que tem lugares que o seu dom te leva, mas o que te faz permanecer lá é o caráter. Porque um dom, um talento sem caráter é como construir um prédio sem um fundamento, sem um alicerce. A qualquer hora ele vai cair. Por isso, se a gente não tiver óleo, se a gente não tiver essência, se a gente não tiver o caráter, nós não vamos permanecer no propósito. O Senhor tem queimado muito no meu coração nesses últimos dias. Ele tem falado que aqueles que vão permanecer
são aqueles que vão guardar a essência. Deus vai levantar aqueles, os disponíveis, a manterem a essência. Deus não está olhando o seu talento, Ele está olhando o seu coração. Tem muita gente melhor do que eu. Tem muita gente que fala melhor do que eu. E às vezes eu me pergunto, por que eu, Deus? Porque Deus não olha como o homem, o exterior, Ele olha o coração. Ele olha a essência. O talento, o dom, a gente aperfeiçoa, a gente estuda, a gente treina. Mas o coração, ele é regrado no secreto. E a forma de nós acumularmos o óleo é aprender a falar uma palavra bem simples, que muitas vezes a gente negligencia, a gente deixa de fazer, que é falar não. Olha aqui, no texto que a gente leu. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Nesse tempo, só vai permanecer com óleo aqueles que aprenderem a falar não. Não para as propostas, não para o sistema, não para o pecado, não para as distrações, não para as coisas ilícitas e não para as coisas lícitas. Dizer não para muito tempo em redes sociais. Dizer não para gastar horas com coisas que não vão influenciar em nada na sua vida. Dizer não para a comida, às vezes, e jejuar. Dizer não para talvez um trabalho que está te roubando do propósito. Dizer não para algum relacionamento que está te roubando do propósito. Dizer não para as propostas que até são permitidas, que não são pecado, mas não edificam em nada. Então é necessário nós aprendermos a viver uma vida de renúncia. A renúncia não é sobre aquilo que eu tenho, a renúncia é sobre aquilo que eu sou. Eu renuncio quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Então a segunda chave para nós vivermos uma vida com propósito em santidade é acumular óleo, aprender a dizer não e viver uma vida de renúncia. Terceira, quem está focado no propósito não fica buscando a aprovação das pessoas. Porque quando eu descubro o meu propósito, eu não me preocupo mais com o meu nome. Porque não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam de mim. Sabe por quê? Porque eu morri, eu fui crucificado e morto. Não se preocupa com o que os outros estão falando. Eu me preocupo com o nome de Cristo. O propósito é maior do que aquilo que a gente acredita, do que aquilo que a gente pensa. Então, se tiver alguma coisa te tirando do propósito, se tiver algum pensamento, alguma opinião, tire. Uma coisa que o Senhor falou comigo é: se você quer viver uma vida com propósito, você tem que ter mais temor do Senhor do que temor dos homens. Você tem que se importar mais com aquilo que Deus fala do que com aquilo que os homens estão falando. Tem muita gente que está deixando de viver coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias em Deus, porque está preocupado demais com a opinião dos homens. Tem muita gente que deixa de fazer uma adoração, de entrega ao Senhor, porque está preocupado: o que será que vai pensar de mim? O que será que vão pensar de mim? Tem gente que está deixando de pregar o Evangelho, porque está preocupado: o que vão pensar de mim?
Pare de preocupar com as opiniões dos homens e se preocupa com a opinião de Deus. Porque no final do dia, o que importa é a opinião dele. No grande dia, o que vai salvar é a opinião dele, não a dos homens. E a busca da aprovação das pessoas, ela gera o espírito da comparação. Porque eu começo a me comparar com os outros. Eu fico me comparando para tentar agradar certo tipo de pessoa. Eu tentar ser igual ao Francisco vai me roubar do propósito, vai me roubar do propósito que Deus tem para mim. E assim vice-versa. O Francisco tentar ser igual a eu vai roubar ele do propósito que Deus tem para a vida dele. E isso tem destruído várias pessoas, vários ministérios, várias famílias e relacionamentos. Um espírito de comparação. Pare de buscar aprovação. Seja aquilo que Deus tem para você. Entenda o seu propósito. Você não nasceu à toa, você nasceu para um propósito, meu irmão. E quando nós entendemos esse propósito, acaba o espírito da comparação. Se a igreja, se nós entendêssemos o propósito, nosso propósito real, nós já teríamos ganhado o mundo inteiro. Se a gente tivesse entendido o real propósito da igreja na terra, as portas dos infernos não prevaleceriam contra nós. Por quê? Porque nós não representamos algo pequeno, nós representamos algo muito maior. Nós representamos o reino de Deus. Olha que moral. Nós representamos algo tão grande, tão grande. Se nós entendêssemos o nosso propósito, a miséria do mundo diminuiria, a fome do mundo diminuiria, a desigualdade social diminuiria, a taxa de crime diminuiria, a taxa de suicídio, de depressão diminuiria. Se a gente conseguisse, se a gente entender o nosso propósito, nós iremos impactar essa terra de uma forma tão extraordinária. Então, uma vida em santidade com propósito deixará um legado. Essa é a terceira chave. Busque a aprovação de Deus e não dos homens. Quarto, quem entende o propósito, ele não anda distraído. Muitas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas que estão nos roubando daquilo que realmente o Senhor tem para nossas vidas. Tantas coisas têm nos roubado do propósito. Estamos cheios demais de agendas, de desculpas, de vozes, de redes sociais, de informações, de opiniões, de orgulho, de distrações, que estão nos roubando daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Por isso é necessário nós nos esvaziarmos das nossas vontades, dos nossos desejos e nos enchermos da vontade do Pai, dos propósitos do Pai. O que a gente tem feito e buscado tem nos aproximado ou nos afastado do nosso propósito. Eu quero contar a história do jovem rico. Um jovem chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala: cumpra os mandamentos, obedeça o seu pai, sua mãe, honre a eles. E ele fala: sim, eu cumpro isso tudo, eu tenho cumprido, eu tenho vivido uma vida separada, uma vida em santidade. Só que Jesus vem e fala: então vende tudo que você tem e me segue, venha viver o meu propósito.
Só que aquele homem, ele estava preso demais, distraído demais com as coisas da terra. E ele deixa de seguir a Jesus, deixa de seguir os propósitos de Jesus. E isso mostra que muitas vezes, quando nós negligenciamos o nosso chamado, nós deixamos de viver coisas extraordinárias. Talvez aquele homem, ele poderia ser um próximo apóstolo, ele poderia ter escrevido um livro da Bíblia, quem sabe? Só que ele preferiu as coisas melhores para ele do que seguir os planos de Deus, a vontade, os propósitos que Deus tinha para ele. E eu entendi que fracasso na vida não é falhar. Fracasso é gastar a vida toda fazendo aquilo que Deus não te pediu. Imagina você chegar diante de Deus e Ele te pedir: apresente as obras que você fez. E você chegar e falar: olha o tanto de gente que eu curei, olha o tanto de gente que eu pastoreei, olha o tanto de gente que eu ganhei para Jesus, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. E Jesus falar: não era isso que eu tinha para você, não era isso. Eu tinha outra coisa para fazer, eu tinha outros planos, outros propósitos, que eram tão melhores, tão maiores. Nós deixarmos de viver todos os propósitos e os planos que o Senhor tem para nós. Nós achamos que as coisas funcionarem, os resultados estão dando certo, significa a aprovação de Deus, mas não é. Não é. Saul, ele reinou 40 anos, mas só 7 dias diante da aprovação de Deus. Isso mostra que é possível tá dando resultado, só que não é a aprovação de Deus. Então a quarta chave que eu quero deixar é: tire as distrações e foque na direção de Deus. Quem entende o propósito é movido pela presença. Em João 6 diz: à vista muito dos seus discípulos, 6, 66 ao 69, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando nós entendemos o nosso propósito, a gente não segue a opinião dos outros, a gente segue a presença. Quando todos abandonaram Jesus, Pedro se levantou e disse: para quem iremos, Senhor? Se só em Ti encontramos o nosso propósito. Para quem iremos, Senhor? Porque só em Ti a gente encontra as palavras que vão nos levar à vida eterna. Pedro, ele entendeu que era impossível cumprir o propósito sem a presença. Isso me lembra da história de Moisés, quando ele estava no monte. E depois do povo ter trocado a Deus por um ídolo, Moisés, o intercessor, ele vai subir no monte para clamar, falando: Deus, não se aparte de nós, sê conosco, Jesus, sê conosco, Pai. E Deus fala com ele: eu vou mandar meus poderes, eu vou mandar um anjo à sua frente. Só que Moisés, ele entendeu que sem a presença é impossível ele alcançar o propósito. Então Moisés, ele começa a insistir: Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Isso é um senso de propósito. Entender que se a presença não for comigo, eu não me movo.
Seja movido pela presença. Porque quando nós entendemos que se nós temos a presença, nós temos tudo. É igual o Paulo fala: eu estou satisfeito. Tudo é perda se eu não tenho a tua presença. Eu me alegro no Senhor. Mesmo estando preso, mesmo estando em cadeias, mesmo depois de ser açoitado, mesmo depois de ser apedrejado, o homem, ele diz: eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que se ele tem a presença, ele tem tudo. Então, para nós vivermos uma vida em santidade, no propósito, é necessário nós caminharmos, sermos movidos pela presença. E eu quero terminar com esse texto. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Quem escreve o livro de Eclesiastes é Salomão. Salomão, o homem mais sábio da terra, o homem que conquistou tudo. Ele teve os melhores carros, ele teve as melhores casas, ele teve jardins, ele teve 1000 mulheres, ele teve o que mais teve gado na época, ele teve muito dinheiro, o que mais tinha dinheiro na época. Um homem onde tudo que ele enxergou na época e ele desejou, ele teve. Não teve nenhum homem antes de Salomão que teve o que Salomão teve. Ele conquistou o que ninguém conquistou. Ele teve tudo o que ele queria, tudo para ele aproveitar. Mas ele vem em Eclesiastes e ele fala várias vezes: tudo que debaixo do céu eu tive, tudo que eu conquistei debaixo do céu era um passo que eu estava dando para frente, para as coisas terrenas, mas era um passo que eu estava dando para trás da presença das coisas eternas, das coisas que Deus tinha para a vida dele. Por isso que a gente tem que refletir em tudo que a gente está pedindo para Deus, e pensar: como será eu depois disso, depois que eu receber essa coisa? Porque se for te tirar do propósito, não vale a pena. Se for tirar a sua santidade, não vale a pena. E por causa disso tudo, Salomão, ele se desvia do propósito, ele se desvia da presença. Ele estava tão focado nas coisas terrenas que ele se distancia das coisas eternas. E em Eclesiastes ele fala mais de 25 vezes: debaixo do sol, debaixo do sol. E ele entra em si e percebe que tudo que ele conquistou, que todo o tempo que ele viveu, foi vivendo da maneira errada, fora do propósito. E ele vê que não estar na presença, não estar no centro da vontade de Deus, significa não ter nada. E passa os anos, ele se arrepende e volta para o propósito, e volta para a presença. E já na velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes, um livro que fala muito sobre o propósito da vida. O certo seria ele, na velhice, ele começar a aconselhar a como ter uma vida financeira saudável, a como ter os melhores carros, a melhor casa, como ter uma vida bem sucedida. Só que ele vem e fala esse texto que a gente leu. Ele deixa um conselho para nós: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O que ele está falando? Ele diz para nós vivermos uma vida em santidade, uma vida com vestes brancas, uma vida pura, uma vida santa diante do Senhor, uma vida separada. Mas ele também diz outra: jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo aqui, ele está falando sobre viver uma vida com propósito. E enquanto eu estava preparando essa mensagem,
O Senhor estava falando ao meu coração que o Senhor está purificando as vestes da nossa geração. E não só isso, o Senhor está direcionando nós de volta para o propósito. Já para encerrar, esse mês, eu creio que Deus não colocou por um acaso o tema santidade no coração dos nossos líderes. Porque Deus, Ele quer purificar as vestimentas dessa geração. Uma geração que não vai se entregar para as drogas para ser feliz. Uma geração que não vai se entregar para a prostituição para ser feliz. Uma geração que não vai entregar a pornografia para ser feliz. Uma geração que não vai se entregar ao sexo antes do casamento para ser feliz. Uma geração que não vai se entregar para as propostas dessa vida para ser feliz. Mas uma geração que vai se banhar nas águas do Senhor, renunciando os desejos da carne, renunciando o pecado dessa vida, se entregando para o Senhor com o aspecto de santidade, preocupado com a palavra, preocupado com a vida de renúncia, preocupada com o propósito, que não se entrega, uma geração que não se entrega às bandejas baratas do diabo, mas uma geração que escolheu viver uma vida separada em santidade, para um Deus santo. Uma geração que não se entrega, que não se corrompe. Uma geração que tem uma mente sã. Uma geração que não para por qualquer coisa. Uma geração forte, que conhece a palavra de Deus, que conhece a voz de Deus. Uma geração que é apaixonada por Jesus. Uma geração de vestes brancas. Uma geração de óleo na cabeça. Se coloque de pé. Minhas lamparinas estão acesas. O Senhor me trouxe aqui nessa sexta-feira para ser um despertador para a sua vida e para te relembrar do real motivo, do real propósito que Deus te chamou para essa terra. Viver uma vida em santidade, uma vida de vestes brancas, porque a qualquer momento o noivo vai voltar. Ele não tardará, assim como diz o texto. A qualquer momento o nosso noivo virá ao nosso encontro. E será que Ele vai achar uma geração, a juventude, uma igreja, uma noiva separada de vestes brancas, com óleo na cabeça, ou uma noiva distraída como as nécias? As nécias vão escutar: aparta-te de mim, porque eu não conheço. Mas aqueles que decidirem viver uma vida em santidade entrarão para o gozo eterno. E assim como Paulo diz, as leves e momentâneas tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que se há de vir. Eu quero te dar um momento de você fechar os seus olhos e refletir como você está vivendo. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que
coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Cante essa canção como se fosse uma realidade. Cante essa canção como se fosse uma realidade. Hoje Deus está purificando as vestes da nossa geração e colocando óleo novo sobre as nossas cabeças. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Se você escutou essa palavra, feche os seus olhos. Todo mundo feche os seus olhos. Se você escutou essa palavra, está queimando no seu coração de voltar ao propósito, de voltar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você tem vivido tão distante, tão desapercebido. Mas nesta noite, ao escutar essa palavra, você quer voltar a viver uma vida com um propósito. Eu quero que você feche os seus olhos e levante a sua mão. Eu não vou convidar você a vir aqui para frente. Eu só quero orar por você. Daqui mesmo, daqui do altar. Pai, eis aqui uma juventude, Pai, uma geração que decidiu, Pai, nessa noite, a viver uma vida com um propósito, uma vida de vestes brancas, uma vida de óleo na cabeça. Nós te pedimos, ó Pai, nos ajude, nos guie, Pai, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não conseguiremos. Por isso nós dependemos de Ti e clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade. Guie-nos, Pai, em todos os caminhos. Guie-nos, Pai, em todo momento da nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, faz de novo em nossa geração. Usa-nos, cumpre em nós o propósito pelo qual nós nascemos. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Tu és santo, Jesus. E por isso nós queremos ser santo. Aplauda ao Senhor. Amém. Uau! O que ele falou foi tão profundo e me lembrou algo que está escrito em Gálatas 1. Lá vai falar assim: permaneçam na liberdade, porque verdadeiramente Cristo vos libertou. Há alguns anos atrás, eu trabalhei numa startup. O meu primeiro contato com uma startup foi muito diferente, porque eu sempre tinha trabalhado em vários lugares e esses lugares eram extremamente rígidos. Mas quando você vai trabalhar numa startup, modelo Google, você que faz seu horário.
Você entra no seu horário, você sai no seu horário, você tira quantas pausas você quiser. E se você quiser trabalhar de casa, você vai trabalhar de casa. Alguém já viu esse modelo de trabalho? E o meu chefe, ele falava uma coisa todos os dias. E tinha escrito na parede da startup, bem grande assim, ó. Liberdade com responsabilidade. Quando Gálatas diz: e permanecedes livres, porque verdadeiramente Cristo vos libertou. Ele não está dizendo assim, faça o que você quiser porque você é livre. Ele está dizendo assim, faça com liberdade, seja livre, mas entenda, a liberdade exige uma responsabilidade. E é isso que o Daniel falou acerca das virgens. Metade delas tinha azeite suficiente, a outra metade não, porque faltou responsabilidade. E hoje o que Deus te entregou por meio dessas chaves que o Daniel te deu aqui, não foi somente uma palavra para você sair daqui e ir embora e esquecer. Hoje Deus está falando, eu te dei conhecimento, use com responsabilidade. Eu quero agradecer, Pai, por essa noite. Eu quero agradecer pela vida do Daniel. Eu quero te agradecer por o Senhor permitir com que ele hoje trouxesse essa palavra tão poderosa. Eu quero agradecer porque o Senhor é um Deus de liberdade. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor também nos ensina nessa noite sobre sermos responsáveis com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, com o propósito que tem sido revelado todos os dias. Eu abençoo cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, cada um dos ministros de louvor que ministraram, cada pessoa que serviu nesse culto, diaconato, a Vanessa que orou, cada pessoa, as meninas que dançaram, os meninos da mídia, eu abençoo em nome de Jesus. E eu abençoo cada um que veio pensando que era só mais uma cesta, mas está saindo aqui com ferramentas para viver o novo do Senhor durante a semana, durante o mês. Pessoas que estão saindo hoje com os olhos renovados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, o seu final de semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.